Eu nunca acreditei que lugares pudessem guardar memórias. Sempre pensei que histórias de assombração fossem apenas invenções para dar sentido ao medo, criadas pelo desconhecido. Mas isso mudou na primeira madrugada em que trabalhei como vigilante noturno no Parque da Juventude, o antigo complexo do Carandiru. Durante o dia, o parque é um espaço cheio de vida. Crianças correm pelas alamedas, idosos caminham devagar, jovens se reúnem para conversar, rir, viver. É quase impossível imaginar que, bem ali, sob o gramado bem cuidado e as árvores recém-plantadas, exista um passado tão pesado e sombrio, mas quando a noite chega, quando os portões se fecham e o último visitante vai embora, o lugar se transforma completamente. Não é algo que você possa ver, é algo que se sente. Meu turno começava pontualmente, à meia-noite. As luzes dos postes criavam sombras longas e distorcidas no chão, e o vento, que soprava entre as árvores, trazia um silêncio estranho, quase sólido. Não era o silêncio comum de uma cidade adormecida. Era como se o próprio parque estivesse atento, de vigília, esperando por algo. Naquela primeira noite, eu caminhava pelas trilhas, tentando manter minha mente ocupada. O rádio preso ao meu uniforme chiava de vez em quando, quebrando o vazio denso ao redor. Foi perto das 2 da manhã que ouvi o primeiro som inexplicável. No começo pensei que fosse o vento. Depois imaginei que fosse algum animal perdido. Mas logo percebi que não era nada disso. Era um som distante, abafado, como um lamento que parecia vir debaixo da terra. Não era uma voz clara, distinta. Era um conjunto de vozes misturadas, sobrepostas, carregadas de uma angústia que eu não conseguia explicar. Eu parei de andar imediatamente, prendi a respiração, tentando identificar a origem. O som continuou por mais alguns segundos e de repente cessou, como se nunca tivesse existido. Peguei o rádio e perguntei se mais alguém tinha ouvido alguma coisa. A resposta veio rápida, mas num tom seco e cansado. Fica tranquilo. Acontece às vezes. Acontece às vezes. Aquela frase me assombrou pelo resto da noite e dos dias que se seguiram. Com o passar do tempo, percebi que eu não era o único a ouvir as vozes. Outros vigilantes evitavam tocar no assunto, mas bastava um olhar trocado na penumbra para entender que todos sabiam. Os sons surgiam sempre nos mesmos pontos, geralmente perto das áreas onde ficavam os antigos pavilhões, lugares que hoje são apenas gramados, trilhas e bancos de concreto. Em algumas madrugadas, os lamentos vinham mais fortes, mais nítidos. Em outras, eram quase imperceptíveis, como sussurros carregados pelo vento. Mas eles sempre estavam lá, como um lembrete constante de que algo nunca foi realmente embora. E não eram apenas as vozes. Certa noite, enquanto eu fazia a ronda perto das árvores mais antigas do parque, vi algo que me fez parar no mesmo instante. Entre os troncos, havia sombras se movendo. Não eram sombras comuns, projetadas pela luz dos postes. Eram figuras humanas, escuras demais, densas demais. Elas caminhavam lentamente, em fila, com a cabeça baixa, como pessoas seguindo um caminho que já conheciam de cor. Meu coração disparou, dei alguns passos à frente, forçando a vista para enxergar melhor. As sombras continuaram andando, em silêncio, sem parecer notar a minha presença. Quando me aproximei um pouco mais, elas simplesmente desapareceram. Não se dissiparam como fumaça, não correram, apenas deixaram de existir. Minha mão tremia quando apertei o botão do rádio. Tem alguém aí comigo nessa área? Silêncio. Depois, uma resposta baixa e urgente: sai daí. Não fica perto das árvores quando o tempo está fechado. E era verdade. Naquela noite, o céu estava nublado. O ar parecia mais pesado, mais frio. Havia algo diferente, como se o próprio parque estivesse se lembrando do que já foi um dia. Com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Bancos que amanheciam completamente molhados, mesmo em noites sem uma gota de chuva, marcas estranhas no chão, que apareciam e desapareciam sem nenhuma explicação lógica. As câmeras de segurança falhavam constantemente depois da meia-noite, registrando imagens distorcidas, cheias de ruído, como se alguma força externa interferisse no sinal. Mas nada se comparou ao que eu vi pela primeira vez numa madrugada silenciosa de terça-feira. Eu estava fazendo a ronda perto de um dos bancos mais afastados quando notei uma figura sentada. Era um homem. Ele estava completamente imóvel, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. Usava roupas antigas, gastas, diferentes de qualquer coisa que alguém que frequenta o parque usaria. Meu primeiro pensamento foi que alguém tivesse ficado preso ali depois que os portões fecharam. Aproximei-me devagar e chamei: senhor, o parque está fechado.
O senhor precisa de ajuda. Ele não respondeu. Continuei andando em sua direção, sentindo um frio estranho subir pela minha espinha. Quando cheguei a poucos metros dele, pisquei. Foi um reflexo, um simples piscar de olhos. E quando os abri de novo, o banco estava vazio. Não havia ninguém ao redor. Nenhum som de passos se afastando. Nenhuma explicação. Apenas o banco, frio e levemente úmido, como se alguém tivesse ficado sentado ali por horas. Nos dias seguintes, perguntei sobre o homem aos meus colegas. Ninguém pareceu surpreso. Um vigilante mais antigo apenas disse: olhando para o nada, ele aparece de vez em quando, sempre no mesmo lugar. Nunca olha para cima. Depois disso, passei a evitar aquela área específica do parque. Mas era como se o lugar tivesse vontade própria. Em mais de uma ocasião, ouvi passos metálicos ecoando pelo chão, mesmo onde não havia nada além de terra e grama. Sons de correntes sendo arrastadas. O barulho de portas de ferro batendo com força. E o mais perturbador era a precisão com que esses sons aconteciam. Eles vinham exatamente dos lugares onde antes existiam estruturas que já não estavam mais ali. Era como se o passado continuasse acontecendo em outro plano, invisível, mas paralelo ao nosso... Em uma madrugada especialmente silenciosa, os alarmes da central de monitoramento dispararam sem motivo aparente. Corri até lá. As telas mostravam imagens tremidas, com sombras passando rápido demais para serem identificadas. Em uma das câmeras, por um único e aterrorizante segundo. Eu jurei ver várias figuras paradas, olhando diretamente para a lente. Quando pisquei, a imagem voltou ao normal. Depois daquela noite, comecei a ter dificuldade para dormir. Mesmo em casa, longe do parque, eu ouvia sussurros no silêncio do meu quarto. Sonhava com corredores longos e escuros, luzes fracas piscando e portas que se fechavam sozinhas. Eu acordava no meio da noite com a certeza absoluta de que alguém me observava no escuro. Alguns lugares nunca esquecem o que aconteceu entre seus muros, mesmo quando os muros já não existem mais. Hoje, quando eu caminho pelo Parque da Juventude durante o dia, vejo pessoas sorrindo, vivendo, aproveitando aquele espaço e eu fico me perguntando quantas delas sabem o que realmente acontece ali quando o silêncio da madrugada toma conta? Quantas conseguiriam ouvir as vozes que surgem da terra? Quantas sentiriam o frio na espinha ao ver sombras caminhando entre as árvores? Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu ouvi. E sei que, quando a noite cai sobre o antigo Carandiru, o passado ainda anda por ali, em silêncio, esperando para ser lembrado. Se você gosta de histórias de assombração e mistérios reais, se inscreva no canal Lendas e Assombrações. Deixe seu like e conte nos comentários. Você teria coragem de caminhar sozinho pelo Parque Carandiru à noite? Até a próxima história. Se você conseguir dormir